Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Olá, vocês devem ter percebido que a gente não colocou o nome do livro hoje no episódio. A Vicky começou aí com a introdução e a gente não colocou o nome de propósito. Trata-se de um livro meio polêmico hoje em dia, mas que assim, porque muita gente pegou ranço dele, então a gente não quis colocar, mas se vocês já estão acostumados a ouvir esse podcast, vocês sabem que vale a pena ficar aqui até o final, porque, enfim, a gente vai tirar um monte de mensagem boa, eu espero. E se você está chegando aqui de paraquedas e vai ouvir o nome agora do livro, que se chama Pai Rico, Pai Pobre, não corra, não torça a cara, fica aqui até o final, porque a gente vai falar por que esse livro foi importante para mim, as várias críticas que a gente tem a ele, mas a mensagem, assim, que eu acho que ela foi meio que se perdendo ao longo do tempo aí entre tantos gurus da internet, acho que meio que deturparam muitos conceitos que estão nele, acho que esse é o primeiro motivo. E o segundo, realmente não dá para defender o autor desse livro, é indefensável, assim, não, nem tentaremos chegar perto disso. Mas vamos agora muito no porquê que Pai Rico, Pai Pobre foi um livro que eu não tô exagerando se eu falar que ele mudou, assim, eu acho, o percurso da minha história, assim, da minha trajetória. E eu acho que falar isso é algo muito forte, e eu não falo isso da boca pra fora. Eu já tô mais do que acostumada, então, assim, o episódio de hoje vocês podem me julgar à vontade, que eu tô mais acostumada de todo mundo me julgando, me zoando por conta desse livro. "Ah, que é isso? Um livro de autoajuda". É, deve ser de autoajuda, mas me ajudou de fato, porque o negócio é que eu fui apresentada por esse livro, assim, brevemente, tá? Aos 18 anos, no segundo período da faculdade, na aula de contabilidade, eu fiz administração. E ao contrário do que todo mundo pensa, eu não fiz faculdade de administração para estudar finanças. Eu não gostava de finanças corporativas, nunca gostei e continuo não gostando. O meu negócio é com finanças pessoais, coisas que a gente não aprende na faculdade. E aí tinha uma aula de contabilidade, que eu não gostava, negócio de ficar vendo balanço, demonstração de resultados, não gostava. Mas na época, isso era 2004. Então, assim, já tem bastante tempo, né? Mais de 20 anos. Eu não sei de quando exatamente é esse livro, mas uma vez eu procurei, até posso tentar É ver. de 97. 97, né? Então, se era 2004, ele não tinha nem 10 anos. Era um livro relativamente novo, se a gente considerar que foi lançado nos Estados Unidos até chegar no Brasil e tal. Não era um livro assim tão antigo. E o professor de contabilidade falou o seguinte: olha, eu não sei se vocês vão aprender demonstração de resultados, balanço patrimonial de empresa, que na época era divulgado em jornal e a gente tinha que fazer umas análises. Mas o que eu gostaria que vocês fizessem, e ele fez isso como um projeto que valia nota, é o seguinte: vocês vão ler esse livro, vão resumir as principais coisas que vocês aprenderam nesse livro, que é Pai Rico, Pai Pobre, e vocês vão, cada um, dentro do seu contexto de vida, avaliar se faz mais barato ter um carro e andar com esse carro que vocês têm, ou se sai mais barato andar de táxi. O comparativo não era com ônibus, era com táxi. O que sai mais barato? Cada um vai analisar e vai chegar às suas conclusões. E isso, a gente vai agora puxar esse fio do novelo, né? É o centro de todo esse livro. Que é aquilo que a gente acha que a gente está adquirindo e formando patrimônio, estou comprando um carro, estou comprando uma casa, que a gente entende como construção de patrimônio, e muitas vezes a gente chama isso de ativo, né? Essa é a nomenclatura que a gente usa. Muitas vezes pode ser um passivo, ou seja, algo que tira dinheiro do nosso bolso. Ativo é como aquilo que coloca dinheiro no nosso bolso, passivo é aquilo que tira dinheiro do nosso bolso. E a gente vai entrar um pouco nesses conceitos, porque para quem nunca ouviu falar neles pode ser uma coisa meio abstrata, mas ele é o coração do livro de, sabe essa frase que a gente ouve, né? Coloque o dinheiro para trabalhar para você e tudo mais. Isso caiu também num lugar de ranço, porque a gente começou a ouvir aquelas frases de trabalho enquanto eles dormem, assim, e que não é, né, as pessoas às vezes associam isso ao livro, mas não é tanto o que ele está colocando ali, na verdade nem é o que ele está colocando ali. E fazer o dinheiro trabalhar pra gente, dependendo de como a gente ouvir isso, aquilo causa um incômodo na gente, né, como assim vai colocar o dinheiro para trabalhar para mim e tal? E isso é a cerne da independência financeira, né. Sim, como é que a gente alcança a independência financeira, como é que a gente coloca o dinheiro ali para render, se a gente não entender como que esse dinheiro trabalha pra gente? Então, por favor, se você já leu o livro e odiou, fica aqui. Se você nunca leu o livro, mas tem ranço dele, fica aqui também. Eu acho que é um episódio diferente se você pegar qualquer outro episódio que faça uma resenha desse livro, porque a gente tem sim críticas, mas eu acho que a gente vai tratar ele de uma forma um pouco diferente aqui hoje e o porquê que ele foi tão importante pra mim. E
Eu sei que a Vicky também já leu, então se a Vicky também já leu, acho que vale a pena, antes de eu contar mais até de como que ele entrou na minha vida e o porquê que ele marcou tanto, a Vicky também falar. Eu tinha muito ranço e tanto é que eu demorei muito para ler esse livro justamente por isso, né, eu acho que falaram tão mal do Robert Kiyosaki, que é o autor, e sinceramente a capa dele é tão brega, e assim, eu julgo o livro pela capa. A capa é horrível. Que assim, como eu já tinha lido a psicologia financeira lá em começo de 2021, eu assim, eu tinha o Morgan Housel, pra mim era Deus no céu, Morgan Housel na terra, e eu falei: "Meu, pra que eu vou ler esse livro, né, desse cara?". Não tinha noção de que ele era bom, né, eu achava que ele estava totalmente ultrapassado, enfim, julguei. Eu não lembro qual foi o incentivo, não sei o que que acho que foi num clube do livro de 2023, né, no que eu faço. Eu queria cobrir alguns clássicos que é meio tipo, sabe, O Homem Mais Rico da Babilônia, todos esses que, sei lá, em qualquer lista de melhores livros de finanças, eu falei: "Meu, vamos ler", porque mesmo que a gente não goste, a gente se propôs a ler os clássicos, e esse estava na lista. E eu fiquei boquiaberta, assim, conforme eu ia lendo, eu falava: "Nossa, não acredito que eu". Tem uma expressão que é meio estranha, que é: "Eu joguei o bebê com a água do banho". Tipo, eu não gostei do autor, não gostei da capa do livro e pá, joguei fora um livro com mensagens maravilhosas, sabe, com mensagens muito importantes, e eu estava totalmente, assim, antes ignorando isso e não vendo que poderia ter lições legais lá. Então eu lembro que quando eu li, eu mandei mensagem pra você, Caio, eu falei: "Meu Deus, eu cheguei atrasada nessa festa, vamos fazer um episódio sobre esse livro, vamos botar na lista lá do nosso na nossa planilha". Então, assim, a gente tá agora no meio de 2025 e esse episódio tá no forno aqui há 2 anos na lista, porque eu lembro desse dia, assim, eu estava lendo, eu falei: "Caraca, vamos falar sobre isso". Então, vou comentar um pouquinho do porquê que eu gostei dele. Acho que a sensação que eu tive foi que era como se tivesse uma pessoa, tipo, sei lá, um monge do alto de uma montanha que tá olhando a sociedade de fora, né, em perspectiva, e falando e olhando as pessoas se comportando, né, a ganância, o medo, os incentivos, a corrida dos ratos, o que a gente chama de lifestyle inflation, né, que é você começar a gastar mais, mais, mais conforme você vai ganhando mais. Então, como se ele tivesse olhando, ele já tivesse ganhado esse jogo, tipo, já tivesse entendido como é que funciona e tivesse se dado bem, e aí tivesse lá do alto do esse monge do alto da montanha falando pro filho e pro amigo do filho: "Olha, é assim que as pessoas se comportam. Olha, isso aqui é uma cilada, não caia nessa cilada. Ou olha, as pessoas ricas fazem isso, isso e isso". Então é meio que parece que meio que um oráculo, foi a sensação que eu tive, mas não do jeito, acho que não brega, mas assim, tipo, alguém que já navegou várias dessas situações e já passou por momentos bons e ruins financeiramente, já enriqueceu, já trabalhou com pessoas ricas, porque acho que muitas vezes a gente olha para alguém, para a ideia de alguém que ficou rico, e é uma coisa muito abstrata, né? Tipo, para mim é essa pessoa que anda de terno na Faria Lima, ou é a pessoa que, sei lá, que tá aposentada morando numa casa de campo. Tipo, é meio que cada um tem seus vieses, né? E tipo, que nem eu projetei agora 2 imagens que estão na minha cabeça. E aí ele, no livro, a sensação que eu tenho é como se ele abrisse puxasse a cortina para você conseguir olhar dentro da casa dessas pessoas e entender como elas se comportam, entender como elas pensam. É, e eu vou, né, te ouvindo e falando assim: "Cara, mas se alguém já pesquisou pelo autor, vai falar assim: ele é tudo menos uma pessoa sábia, né". O cara, tipo, se alavancou, se endividou todo para poder ganhar, assim, ele fez tudo. Faliu. Faliu, assim, realmente ele chegou no alto da montanha e depois rolou lá de cima, não conseguiu ficar lá vendo mais e sendo sábio. Eu às vezes acho até que esse livro não foi escrito por ele, que ele devia ter alguém do lado dele que escreveu e ele se apropriou, aí é uma teoria minha, que não foi ele que escreveu esse livro e ele se apropriou, né, e é uma, enfim. Mas vamos deixar isso de lado, vamos esquecer quem é o autor, não pesquisem sobre ele. O que eu acho muito interessante sobre isso que você falou, primeiro é que o livro, ele é extremamente didático. Então ele usa, assim, alguns termos que causam uma certa repulsa, chegaremos neles, mas ele é didático. E por que que ele é didático? Porque ele começa o livro com uma cena, por isso que se chama, por que que o nome do livro é Pai Rico, Pai Pobre, né? Ai meu Deus, um é rico, outro é pobre, não é isso. É que ele começa explicando em termos de como que ele ensina para o filho dele, né, como é que ele falando ali com duas, na verdade a criança ela tem uma pessoa que ela se espelha, que ela vê que dificilmente vai conseguir criar alguma coisa na vida, e ela tem o outro,
outro adulto, o outro pai, que é aquele adulto que conseguiu prosperar na vida e vai dando lições. E as lições são das mais básicas, desde da moedinha que ganha enquanto criança. Então ele está falando com uma criança. Nada pode ser mais didático do que você conversar com uma criança, porque você precisa usar um vocabulário que ela entenda. Então isso por si só faz do livro um livro de uma leitura rápida, porque ele está falando com uma criança. E nós somos os leitores, só que a gente não está num universo infantil, né? Obviamente a gente já é um adulto, isso aqui não foi feito para crianças. Embora podem me zoar, podem me julgar, não ligo. Eu tenha comprado, falei com a Vicky aqui antes, que eu tenho um exemplar, hoje vocês estão ouvindo em áudio, porque a gente não está em condições de aparecer, mas estou com um exemplar aqui do meu lado, que é o exemplar para o meu filho. Ela falou: "Meu Deus, mas você contou para ele?" Eu falei: "Claro que não, meu filho tem 5 anos, tem a menor condição de entender esse livro, e nem eu tenho essa pretensão." Mas antes do meu filho nascer, esse livro ele foi tão forte para mim, por isso que eu tô falando assim, ele realmente foi forte para mim, que eu comprei um exemplar, falei assim: "Um dia que eu tiver um filho, e meu filho tiver uns 16, 18 anos, que foi a idade que eu li, eu gostaria que ele lesse esse livro." Se ele vai usar, achar tudo horrível e jogar fora, o problema é dele, mas eu vou dar para ele a mesma oportunidade que eu tive, que foi alguém que chegou para mim aos 18 anos e falou: "Leia esse livro." Eu estava numa sala com 30 pessoas, as 30 pessoas provavelmente leram esse livro, acharam tudo horroroso, jogaram fora, não lembram nem que leram, mas para mim ele foi importante, então eu vou dar essa oportunidade. Inclusive eu tenho uma amiga minha que fala: "Carol, eu li esse livro também, sei lá quando, com 20 e poucos, não mudou em nada a minha vida." Gente, o livro nunca vai mudar a vida de ninguém, ele mudou a minha, porque sei lá, eu peguei ali as lições que estavam. Mas voltando aqui, né, desse negócio do meu filho, que eu nem sei por que que eu falei isso, mas é só para mostrar. Porque ele tá falando com crianças, mas não é um livro para criança, né. Foi isso, né, que eu falei que eu comprei para o meu filho, mas ele não vai ler tão cedo. Mas o ponto ali, e é muito louco, porque quando eu leio hoje, com outras lentes, eu até leio para ele, às vezes eu falo assim: "É, realmente tem umas coisas aqui que ele foi desnecessária." Mas eu acho que na época, como que eu interpretei? Então vamos para a minha interpretação disso aqui. Já vi muita gente fazendo resenha desse livro, jogando ele todo pro lado do empreendedorismo, falando que o Pai Rico, Pai Pobre, ele é um livro para formar você com uma mente empreendedora, que se você não for empreendedor, você não vai prosperar na vida, e que a pessoa assalariada tá errada. Cara, eu não interpretei nem um pouco dessa forma, tanto eu não interpretei que eu sempre quis ser assalariada a minha vida inteira. Não, e concursada, né, tipo Exato, exato, assim, eu nunca quis empreender, sempre quis ser assalariada proletária mesmo, contra-cheque no final do mês, bonitinho, depois ainda fui para concurso, mais caixinha do que isso, impossível, e só hoje, depois de estar com essa independência financeira, que eu abri esse leque de beleza, empreender numa certa forma aí como autônoma, mas assim, eu não interpretei dessa forma. Então, se você já leu o livro e interpretou dessa forma, que só serve se você for para empreender, de novo, não acho que é esse o ponto central dele. O que que eu acho que é o ponto central dele, assim, que é o coração? Existe ponham no Google, corrida dos ratos, vídeo, tem vários videozinhos, né, que simulam essa corrida dos ratos, que, assim, é maravilhoso. O que que é isso? O que que ele fala muito? É você como assalariado entender o seu contra-cheque, e isso não serve só para assalariado, serve para o empreendedor também, né, que tem lá um faturamento para poder pegar, mas é você pega esse dinheiro, gasta esse dinheiro, se mata de trabalhar, aumenta o seu contra-cheque, seu faturamento, seja lá o que for, e gasta mais dinheiro. E aí você gasta mais dinheiro, precisa trabalhar ainda mais. E aí você fica nessa corrida dos ratos, que a gente chama sem fim, que você fica naquela rodazinha do hamster, e nunca vai sair disso. Nunca vai conseguir jogar para a lateral esse dinheiro, para este dinheiro poder girar a roda para você. Então, se você vai fazer isso empreendendo, se você vai fazer isso poupando, se você vai fazer isso gerando renda extra, isso é um problema seu, que você tem que ver como que é a forma que você vai fazer. Mas o ponto central dele é: o dinheiro gera dinheiro. O dinheiro gera dinheiro, que é uma das primeiras lições que ele dá para as crianças, que eu acho fantástica. O dinheiro gera dinheiro. Sim, eventualmente através do empreendedorismo, mas o dinheiro também gera dinheiro através dos investimentos. Olha que maravilha, né? E aí, através desses investimentos, o dinheiro vai gerando mais dinheiro e você está ali fazendo o seu salário, o seu faturamento, seja lá o que for, mas se você separa uma parte disso para o dinheiro gerar dinheiro, o dinheiro trabalha para você. Aí a gente chega no dinheiro trabalhar para mim. O dinheiro trabalhar para mim é eu sair dessa roda dos ratos enlouquecida, que foi o que a Vicky leu no início, de preciso da mansão, preciso do carro, e aí eu até posso ter dinheiro, mas é um dinheiro que é para bancar aquela vida super ultra mega inflada.
Não é isso que ele defende, embora na vida dele ele tenha feito outras coisas, por isso que, né, ele tem essas ressalvas e graças a Deus na época que eu li ele não tinha feito nada de errado ainda, então ele tinha mais crédito. Mas o livro, ele a essência dele é essa. E por que que o meu professor sabiamente, mandou a gente ler esse livro no segundo período da faculdade? Sim, esse cara foi muito disruptivo, assim, palmas pra ele, porque ele poderia ficar lá ensinando ativo circulante, passivo circulante, que ele até ensinou, mas que não muda a vida de ninguém. E o que que ele quis ensinar ali? Cara, vocês estão no começo da vida de vocês. Eu lembro dele falando isso. Vocês estão no começo da vida de vocês. Se vocês entenderem essa dinâmica, se vocês entenderem esse jogo, vocês vão cada vez mais se preocupar em fazer o dinheiro gerar dinheiro e não em ficar comprando carro. Era o que ele estava querendo dizer. Você está com 18 anos e vai lá e vai pegar teu dinheiro todo para colocar num carro. Você não está comprando um ativo. Você acha que você está comprando alguma coisa que você vai colocar lá no teu imposto de renda. Ah, patrimônio. Balela. Você vai ter que pagar. Aí esse que a gente tinha que listar. Você vai ter que pagar seguro, você vai ter que pagar a gasolina, você vai ter que pagar o pedágio, você vai ter que pagar o estacionamento, você vai ter que pagar o IPVA, você vai ter depreciação, todos esses conceitos que a gente acha que é só o carro. Então, esse dinheiro que você está colocando em algo está sugando o seu dinheiro do outro lado, né? Tá tirando o dinheiro do seu bolso. E não entenda isso como um ativo. Sempre entenda como um ativo aquilo que está colocando dinheiro no seu bolso. Você está comprando esse carro para fazer dinheiro com ele? Isso é um ativo. Você está comprando esse carro para usufruir? Beleza, é uma escolha, não tem problema, mas isso é um passivo. Então, assim, eu até me empolgo, né, para falar sobre esse livro, porque eu realmente acho esse conceito muito bom. Eu acho que parte da genialidade e da fama que veio desse livro e dele, vem justamente de ele, acho que pegar conceitos que acho que eram senso comum e falar: "Não, não é assim, na verdade é outra coisa". Então, por exemplo, acho que no Brasil, vou falar do Brasil pessoalmente, né, que acho que é onde faz mais sentido a gente comparar, que para muita gente, ainda mais, poxa, um livro que saiu nos anos 90, comprar apartamento, comprar casa é investimento e eu vou tudo bem, a gente teve um passado todo do dinheiro ter sido confiscado e tal, mas assim, era totalmente é tão forte essa crença que até hoje, em 2025, tem pessoas que pensam assim. E não são só pessoas, sei lá, com mais de 60 anos não, tá. Tem pessoas bem jovens pensando assim também. E aí acho que ele vir e falar: "Olha, eu vou", e não julgando, mas explicando: "Eu vou te explicar por que que não é", e mostrar isso, eu acho que isso foi um dos catalisadores, assim, da fama desse livro, porque dá a sensação, acho que por isso que eu fiquei com essa sensação meio que de oráculo, sei lá, do monge olhando de fora, porque ele começou a questionar e explicar por que que algumas coisas que eram óbvias pra gente, na real, não eram aquilo, assim, o sabe, conseguiu colocar uma outra lente pra gente enxergar o mundo. Eu acho que essa é a palavra que eu estava buscando, assim, a sensação que eu tenho é que ele te traz novas lentes para enxergar o mundo, enxergar a vida, e por ele ter essa didática, acho que essa vibe de explicar para as crianças, né, e tá falando de um jeito bem didático, a sensação que isso aqui eu vou inventar da minha cabeça, tá, eu aposto, é uma coisa que eu acredito, que acho que muita gente teve esse livro, sei lá, desde os anos 2000, né, tô pensando desde, sei lá, 20 anos atrás, teve esse livro como: "Meu, esse cara foi a minha referência com dinheiro, porque meus pais nunca conseguiriam me ensinar algo dessa forma, ou me ensinar algo tão valioso", ou tipo: "Ah, meus pais estavam enrolados em dívida, meus pais não tinham esse conhecimento", e de novo, não julgando. Mas acho que para muitas pessoas esse livro foi uma figura paterna ou, enfim, materna no sentido de educar financeiramente. Eu realmente acredito nisso, assim. E sabe do que você me lembrou? Cá, fiquei muito feliz, aconteceu ontem. Eu dei foi meio que uma palestra, sei lá, foi uma apresentação para os estagiários aqui do trabalho sobre finanças, foi muito legal. E você acredita que no curso de psicologia, uma estagiária daqui falou: a minha professora, mandou a gente ler Psicologia Financeira. Você acredita? Eu, assim, eu surtei. E na aula de psicologia, tipo, não era nem de administração. Eu falei: "Nossa, tem esperanças". Eu falei: "Nossa, renovou minhas esperanças". Meu sonho, sabia? Vou até jogar para o universo, assim, esse livro e esse professor me impactaram tanto, que meu sonho é dar aula, assim, para primeiro e segundo período Ah, na época que eu fiz mestrado foi para isso, para estar apta a dar aula um dia, assim, eu pensava assim, quem sabe, né? Era cara, é porque totalmente possível. possível, né? É verdade, eu deveria correr É atrás totalmente disso. possível. Porque eu acho que planta muita semente. Sim, última coisa que eu queria comentar só pra não esquecer,
É que isso que você falou de ativo e passivo, pô, eu fiz contabilidade, eu fiz todas essas coisas chatas e em nenhum momento um bendito professor falou isso, porque, cara, teria sido um livro perfeito para um curso de contabilidade, né. Tipo, ativo, passivo, enfim, balanço, fiz isso 1 milhão de vezes. E isso eu acho que essa é uma das outras coisas revolucionárias, assim, do livro, que é você olhar para sua vida como uma empresa que tem um balanço. Você tem gastos, você tem ativos. Eu amei, assim, esse insight do carro, só dele não estar na caixinha de ativos e ir para a caixinha de passivos, só essa mudança já faz você, de novo, botar uma lente totalmente diferente de como você olha a vida. E aqui eu só quero fazer pôr um asterisco, assim, para quem estiver ouvindo, que é, gente, isso não se sinta pessoalmente atacado se você comprou um carro recentemente, se você tem carro. Eu acho que nesse assunto, tipo, ai, comprar ou alugar, o ter carro ou não ter, várias coisas que vocês vão ver inclusive no livro, tipo, não levem isso como um ataque pessoal, é simplesmente uma nova forma de pensar e, assim, se não funcionar pra você, ignora, mas, tipo, não jogue o livro fora, porque é o que a Carol falou, tem gente que vai ler e vai falar: "Ai, mas eu não quero ser empreendedora", ou "Ah, é fácil empreender quando X, né, sua família tem dinheiro", ou quando você é isso, você é aquilo. Tá bom, tipo, pula esse capítulo, sabe. Mas acho que pra cada um na sua fase de vida vai ter uma mensagem desse e assim como de qualquer livro, né, vai ter uma mensagem que vai te pegar mais. Total. E assim, né, eu tenho carro. Eu não tive naquela época, porque eu não tive, mas eu tenho carro hoje em dia. O ponto é, eu entendo que ele é um passivo. Acho que esse é o X da questão, não é. Não é que não pode ter, é só, tipo, entenda, né. Exato. Tanto eu quanto você, a gente mora em apartamento próprio. O ponto não é esse, e ele nem tá defendendo que você não tem apartamento. E isso veio um pouco da minha casa. Vou falar aqui, eu falei isso no episódio 0 e eu acho que vale, assim, hoje é um episódio bom pra comentar sobre isso. Claro que eu falo ao livro revolução é óbvio que nada na vida da gente é uma coisa só, né, gente, são várias coisas que entram na nossa vida e que marcam muito. O livro foi uma das coisas que me marcou. A outra coisa que me marcou muito e que conversa com esse livro já expliquei aqui que quando eu era criança, até os meus 6 anos, mais ou menos, 7 anos, eu morava numa casa de um banheiro, 2 quartos. Então era uma casa de 2 quartos, um banheiro para 4 pessoas, eu, minha irmã e meus pais. Meus pais tinham uma outra casa, que era maior. Meus pais eram assalariados também, então não venho de família empreendedora. Uma casa maior, 4 quartos, piscina. E eu só ia nessa casa quando a casa ficava vaga de inquilino e a gente ia lá, tomava um banho de piscina e ajudava a limpar a casa, tal. Meio que uma farra, assim, eu nem posso falar que meu pai me colocava pra limpar a casa, porque não é verdade, mas ele ia lá limpar, fazer uns ajustes, e era a hora que eu podia usufruir da piscina. E eu perguntei: "Por que que a gente não mora aqui?", era uma dúvida legítima, né. "Por que que a gente não mora aqui e a gente mora na outra casa?". E meu pai lembro claramente da resposta: "Porque ainda não é o momento". Um dia a gente vai morar numa casa melhor, mas ainda não é o momento. E corta a cena, a previdência dos meus pais, uma previdência que eles contribuíram a vida inteira, cortada em 30%, né, no momento em que eles precisam dessa previdência. E meu pai sabia que isso ia acontecer? Não, ele não fazia a menor ideia, mas ele já estava com esse espírito, um pouco de pai rico, pai pobre aqui, mas nesse espírito de: "Eu preciso fazer o dinheiro trabalhar para mim", com casas. Porque agora essa casa de 4 quartos não é um passivo, ela é um ativo. Por que que ela é um ativo? Porque ela está gerando dinheiro. Sem entrar no mérito se uma aplicação financeira seria melhor ou pior, até porque eram outros tempos. O ponto não é esse. O ponto é, aquilo que coloca dinheiro no meu bolso é um ativo. Logo, se eu tenho uma casa que está colocando dinheiro no meu bolso, não interessa se ela está rendendo melhor ou pior do que outras aplicações, não é esse o ponto. Mas ela é um ativo. Se eu tenho uma casa no qual eu moro, ela é um passivo. Nossa, Carol, mas por que isso? Porque eu moro nela, tô deixando de pagar um aluguel? Tá, a gente não vai entrar nesses pormenores, mas o ponto é: concorda que se meu pai morasse na casa de 4 quartos e alugasse a casa menor, ele também teria essa casa menor como um ativo, mas a casa maior geraria um custo muito maior para ele? É a piscina, é o jardim, é mais luz, é mais tudo. A casa maior implica num custo maior. Ponto, por definição. Logo, ela tira mais dinheiro do seu bolso. Então, isso é um passivo. Ah, eu moro no Rio de Janeiro, na Vieira Solto, que é a quadra da praia. Você acha que um condomínio na Vieira Solto vai custar quanto? Você pode morar lá, não tem problema. Tá tudo certo. Ninguém tá falando aqui que você não pode usufruir do dinheiro que você tem. Mas é um passivo, ele está tirando dinheiro do seu bolso, ele não está colocando. Você tem outras coisas, outros elementos que colocam dinheiro no seu bolso?
ótimo. Mas e se você não tem? Se você não tem, você está entrando na corrida dos ratos. Esse é o X da questão. Você está entrando na corrida dos ratos. Porque você acha que está adquirindo patrimônio, acha que está subindo na vida, acha que está comprando super carro, super apartamento, mas aquilo é tudo um custo atrelado maior. A partir do momento que você tem um custo atrelado maior, o seu sarrafo de renda que você precisa conquistar está muito mais alto. Então, assim, eu acho que esse é o resumo da nossa sociedade hoje, né? Essa sociedade capitalista, ela pressupõe uma corrida dos ratos para se manter em pé, gente. A gente precisa entender isso. Para o sistema capitalista continuar, a corrida dos ratos precisa continuar. Queremos ser parte disso ou não? Muitos, eu concordo, a maioria de nós, num sistema brasileiro aqui tão desigual, não tem opção, tá? Não tem opção, não quero deixar isso de lado. Mas dentro do pequeno recorte, da pequena parcela, do pequeno percentual que está ouvindo a gente aqui, é uma escolha. É aí que entra essa postura dele de olhar para a vida do banco, assim, não só no banco do passageiro, mas dando um passo para trás e pondo tudo em perspectiva, que eu acho que é uma coisa muito valiosa dele, de tipo: "Gente, você tá vendo, você tá observando esses padrões, tá observando as pessoas fazerem isso, isso e isso? Você quer viver assim ou você quer viver assado?". Eu acho que esse é o nome até melhor do que pai rico, pai pobre. Porque acho que afasta, né, esse negócio de: "Ai, você quer ser pobre ou você quer", sei lá, sabe, a mentalidade de pobre. Gente, por favor, ignorem isso, Essa é a pelo pior amor parte do de Deus. livro, vai ter muitos trechos assim mesmo, com muito taxativo, né, com esses nomes que mas acho que ele faz isso para causar, né, se ele não tivesse feito isso, talvez não tivesse ganhado a relevância que tá, Talvez. né, pode ser, não sei. Mas enfim, só mais um pedido pra vocês não abandonarem o livro só porque realmente ele foi levemente infeliz ali na escolha de palavras, mas o ponto é, eu até estava pensando quando a gente estava preparando o episódio, acho que um termo muito melhor que pra mim já tiraria 80% do ranço, é pessoas que lidam bem com o dinheiro, pessoas que lidam mal com o dinheiro. Tipo, não é rico ou pobre, sabe? Até porque, enfim, a gente sabe que tem uma frase do Morgan que eu amo, que é: "Nem toda riqueza foi construída só com trabalho e nem toda pobreza foi construída ou é resultado de preguiça", alguma coisa assim. Tipo, o rico teve muita sorte também e o pobre também teve muitos problemas estruturais. Então, eu não gosto de ficar falando: "Ah, é rico, é pobre". Tipo, Mas não, é se você você sabe que até isso eu interpreto também, posso estar errada, mas eu interpreto isso um pouco diferente, que ele tá querendo fazer uma jogadinha que é exatamente essa, que é meio hum. que tentar chamar de pobre o rico. Que faz esses mesmos comportamentos. É. Então, assim, tem uma Hum. ironia também no nome, sabe. Tem Tipo, você acha que você é rico exato, no fundo você mesmo? tá É, pobre, porque você boa. depende do seu salário, e talvez quem você acha que tá pobre, tá rico, porque já colocou o dinheiro para funcionar, mas num um outro padrão. Claro, assim, então eu acho que ele faz ele tem uma ironia Hum. bem grande ali, que a gente às vezes por ter ouvido muito, isso veio muito, né, de YouTube e Instagram, de muita gente falando, enfim, de formas que sei lá. E aí a gente pega um ranço de uma coisa como nessa época não tinha nada disso, né, quando eu li, não existia nada disso, então eu só eu não sei, eu acho que eu fui mais pra esse tom irônico dele e Faz sentido. captei talvez dessa forma. Hoje a gente lê isso, é tanta polarização, é tanto, que a gente fica meio: "Caramba, como assim?". É. E sabe do que você me lembrou agora a gente falando do termo, né, do nome? Vou deixar uma dica aqui já no meio do episódio de um outro livro, talvez um dia a gente fale dele aqui, mas vai demorar. Chama O Milionário Mora ao Lado. Falei super bem dele pra Carol recentemente, por que que eu tô falando dele agora? Porque no livro, ele faz comparações muito agora que eu percebi, tem um paralelo bem grande com Pai Rico, Pai Pobre, agora que eu percebi. Só que ele chama de subacumuladores de riqueza e, tipo, prodígios acumuladores de riqueza prodígios, alguma coisa assim. Ele fala: "Olha, tem aqui até uma fórmula que, assim, com base na sua idade, enquanto que você ganha, blá-blá-blá, qual que é a média, e se você tem um patrimônio acima dessa média, você é um ótimo acumulador de riqueza". Então, assim, você pode ser uma pessoa que ganha pouco, que é muito nova, mas se você já, acumulou X, você tá muito acima da média, então não e às vezes alguém que tem 10 vezes mais que você, não tá nesse cohort, porque, sei lá, a pessoa tá gastando, investindo pouco perto do que ela poderia, ou porque ela já é muito mais velha e já deveria ter acumulado, enfim. Então talvez, né, se você estiver procurando mais um livro que seja relativamente parecido, com lições muito boas, esse O Milionário Mora ao Lado, pra mim, se eu fosse fazer um ranking, ele
pulou vários livros do ranking e ficou em segundo lugar depois do Morgan Housel, assim, ele foi o único que chegou perto do Morgan Housel pra mim. E eu não tinha me tocado que realmente ele tem muitos paralelos com o Pai Rico, Pai Pobre, ele só usa termos bem diferentes. É, eu tô pra ler esse que você falou e eu ainda não li, e aí eu tô pensando, né, quem tá ouvindo tá falando assim: "Nossa, ela já estão falando de Pai Rico, Pai Pobre, que é autoajuda. Aí agora estão falando desse do milionário que mora ao lado, que é autoajuda também". Aí, gente, vamos lá, vamos dar um passo atrás aí nos nossos preconceitos, né. Cada um sabe os livros que gostam, cada um tem um tipo de leitura. Eu e a Vicky, a gente não tem problema com essa questão de autoajuda. Inclusive, assim, o problema é que a autoajuda tem uma quantidade de livros absurdas. E aí a pessoa acha que leu e, não adiantou nada para minha vida, não sei o quê. Mas é um livro que trabalha ali um pouco de conceitos ali mais sutis que ou você talvez você tenha lido numa época que não fez diferença, talvez era tudo que você precisava ouvir. Eu não tenho nenhum preconceito com autoajuda, como eu disse, que bom, ele me ajudou, na verdade, de fato, então deve ser autoajuda mesmo, não tem problema nenhum em falar que ele é autoajuda. E aí, se a gente quiser entrar aqui em livros, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, sabe, a gente pode entrar, né, inclusive eu usei o Rápido e Devagar para minha dissertação de mestrado, que foi sobre fusões e aquisições e os vieses nos processos decisórios de fusões e aquisições. Eu sempre gostei dessa parte comportamental. Agora, vai ler Rápido e Devagar. Mas isso te faz uma pessoa, só porque eu li Rápido e Devagar eu sou uma pessoa mais culta do que quem leu Pai Rico, Pai Pobre. Desculpa, não. Não, fora que é muito menos prático, muito menos Exato. concreto pra você realmente gerir seu dinheiro, muito menos. Exato. Exatamente. Rápido e Devagar eu usei para fazer uma dissertação de mestrado, Ele é sabe. bem pesado, ele é bem pesado. E não faz disso, na minha opinião, não tô falando, gente, não tô falando que o livro é ruim não, pelo contrário, tanto eu não tinha usado ele como fonte para minha dissertação de mestrado, mas eu não tenho o menor problema em dizer: "Podem me tacar pedra, não tô nem aí", que foi Pai Rico, Pai Pobre que influenciou na minha vida a ponto de eu no Rápido e Devagar não ia me fazer usar meu dinheiro diferente não. Talvez isso seja um problema, talvez eu seja a pessoa que usa o dinheiro pessimamente, mas eu sempre tenho um balizador na minha vida, que é: eu posso estar muito errada, não tem problema, mas se eu olhar para trás e falar assim: "Eu faria igual?", eu olho e falo: "Eu faria". Então, eu julgo que foi um bom livro pra mim. Talvez daqui a 30 anos eu possa pensar diferente, mas por enquanto se eu morrer hoje, eu falo: "Tá tudo bem". Assim, então só pra gente tirar esse negócio de que livro bom é livro, sabe, com vocabulário rebuscado de ganhador de Nobel. É bom? É, fala isso. Também. É bom? Também, mas É, e acho que tem um problema da denominação, né, não sei de onde vem isso das editoras, das livrarias, sei lá, porque, sei lá, também tem um mundo tem vários mundos dentro de autoajuda, né, isso aqui é um livro de negócios, é um livro de finanças pessoais. Autoajuda pode ser, sei lá, tarô vai estar dentro de autoajuda, eu acho, não sei. E tipo no início, quando eu falava de Pai Rico, Pai Pobre, até quando eu falei no Instagram pela primeira vez que eu falei: "Gente, esse livro super foi", aí minhas amigas todas me zoando: "Isso é autoajuda, isso é o quê?" E eu falava: "Isso não é autoajuda, gente, isso é um livro finanças, pelo amor de Deus, é um livro financeiro". Hoje em dia eu falo: "É autoajuda mesmo, porque me ajudou, então é autoajuda". Então, assim, recuperei. Definam do jeito que você quiser, mas é só acho que a gente tá aqui muito quase que na defensiva, né, um episódio totalmente diferente da psicologia financeira que a gente só foi, assim, coraçãozinho pra tudo quanto é lado, a gente tá aqui meio na defensiva só por a gente saber, assim, a gente ficou muito na dúvida: "Será que a gente faz? Será que a gente não faz?". Mas acho que a gente estaria privando vocês de um livro que tanto eu quanto a Vicky gostamos, então por que não, né? E gostamos muito no caso, né, não só que exato. Não, e aí se não quiser ler também a escolha é sua, ninguém é obrigado a nada, mas a gente queria multiplicar a palavra. E falando em multiplicar a palavra, eu queria comentar mais uma coisa que eu achei muito, muito legal no livro, nas lições que ele tá passando para os meninos, que são muitas, né, acho que a gente já estava até falando sobre isso antes do episódio de hoje, que esse vai ser um episódio muito diferente do que a gente fez da psicologia financeira, que a gente grifou 1000 parágrafos e trouxe 1000 temas. Aqui a gente tá dando uma pincelada e recomendando só. E aí uma das poucas coisas mais concretas do livro, assim, que a gente pincelar, bom, a Carol falou de ativo e passivo, corrida dos ratos, e aí eu queria trazer um conceito dele que me marcou muito também, que é o de ver oportunidades de gerar renda em todos os lugares. Tipo, que é outra lente que ele põe no outro óculos que ele põe na sua cara pra você falar: "Nossa, tem gente que parece que tá toda hora pensando em como fazer dinheiro", e tipo, não é que a pessoa tá pensando toda hora, é que ela acho que ela exercita a criatividade e vê que tem valor em coisas que, poxa, ia beneficiar as pessoas. Então, o exemplo que ele dá no livro, os meninos, depois que ele ensina isso lá para os meninos, os meninos pegam, eu não lembro agora exatamente com todos os detalhes, mas eles criam uma biblioteca, acho que já tinha uma biblioteca, ou eles já tinham os livros, sei lá. E aí eles falam: olha, para a criança entrar aqui, para os amiguinhos deles entrarem aqui, custa X.
Você pode ficar 2 horas não era só livro, era revista, coisinha de pintar, era de criança mesmo. E aí a criança poderia passar lá acho que 2 horas e os pais pagavam um valor fixo e podiam usar todas as revistas, pintar, brincar. Ele não estava explorando as crianças, né, não estavam explorando ninguém, estavam multiplicando ali o acesso para as outras crianças, estavam ganhando um dinheirinho deles, e era o famoso ganha-ganha, sabe. E aí eu até pensei em alguns exemplos, assim, eu nunca me vi como empreendedora, nunca gostei, assim, hoje eu já tô com a cabeça bem diferente, mas assim, os meus 20 anos todos, assim, antes de eu fazer 30, eu sempre falei: "Imagina, isso não é pra mim". Pra mim, empreender era, tipo, abrir uma empresa e pegar uma dívida e potencialmente quebrar. Pra mim, empreender era isso e eu tinha pavor disso. Eu também vi E via como você. é? Aham. Bom, e aí a gente vai aprendendo que empreender pode ser mil e uma outras coisas, né, tipo, você pode empreender em paralelo com o seu trabalho, você pode quem vende bolo de caneca tá empreendendo e em paralelo tem um trabalho, ou sei lá, quem eu vou dar vários exemplos talvez toscos aqui, mas tipo, putz, quero ganhar uma grana a mais, eu posso fazer Dog Hero, que é cuidado, sabe, vocês já devem ter ouvido falar, né, de cuidar do cachorro de alguém, tem um aplicativo lá e a pessoa paga pra você. Tem gente que tira uma grana fazendo isso. Tem gente que vende um monte de coisa no Enjoei e tem gente que fala: "Putz, eu não uso metade do meu armário". Tá, tem gente que vende metade do seu armário e faz R$ 5.000, sabe. Tô inventando aqui uns números. E aí eu vou falar por mim o que que 2 coisas que hoje eu penso: "Ah, tá, empreender é ter criatividade e criar coisas, criar oportunidades de negócios, e não abrir uma startup e um unicórnio", tipo, não é isso necessariamente, né. Eu acho que na maioria dos casos, na verdade, não é isso. Então o que que eu fiz? Não vou dizer que foi por causa do livro, porque eu li o livro muito depois, mas hoje eu olho para trás e falo: "Ah, né, eu estava já pondo em prática algumas dessas coisas, e por isso que eu gostei tanto, que fez tanto sentido". O Clube do Livro é um exemplo. Para quem não conhece, não sabe da história, começou quando eu quebrei, né, basicamente em 2017, que eu estava super endividada, fui demitida, estava toda enrolada, e fiquei obcecada com o assunto. E eu falei: "Nossa, minhas amigas, será que elas estão investindo? Será que elas estão poupando?", né, eu quero multiplicar a palavra das finanças pessoais, eu estava super obcecada. E eu gostei muito do assunto, eu queria multiplicar isso. E aí, na época, a gente falou: "Cara, vamos ver se". E aí eu já estava trabalhando de novo, estava com essa minha amiga, que depois, né, virou minha sócia. E a gente queria ensinar mulheres a não só ensinar, mas, assim, a gente queria ajudar mulheres a investirem, porque a gente trabalhava com investimentos e a gente falou: "Nossa, o conteúdo mais básico é o que muda a vida das pessoas, não é tipo: "Ai, deixa eu aprender a fazer derivativos, opções e operações alavancadas", tipo, não. Só de você mudar o seu dinheiro da poupança para o Tesouro Selic, isso muda mais a sua vida do que a gente querer te dar um curso de ações e sei lá. Então, enfim, explicar essas coisas básicas, ajudar a pessoa a poupar, que é outra coisa, você vai do zero para o 1, assim, você muda totalmente a história. E aí eu falei: "Deixa eu ver", a gente não sabia por onde começar. Aí eu falei: "Ah, tem um grupo lá no Facebook", a gente ainda usava Facebook. "Tem um grupo no Facebook das mulheres da faculdade, da minha faculdade". Daí eu falei: "Bom, eu vou fazer um post lá, vou ver, alguém quer fazer uma roda de conversa sobre finanças pessoais?". E a gente pensou: "Meu, se 5 meninas toparem, a gente tem um grupo". E eu lembro que bom, agora eu não lembro o número exato, mas, tipo, tinha mais de 50 comentários, uma amiga comentando, falando: "Amiga, olha isso, vamos participar", sei lá quantos likes. E no fim a gente teve, tipo, 30 inscritas, que foram e a gente nem se tocou, porque eu já estava formada, né, então eu nem me toquei que era férias. Era julho e era frio, estava chovendo, era inverno, tipo, e a galera foi numa segunda noite na faculdade, que era totalmente fora de mão, nas férias e foi tipo, tinha 30 meninas lá pra gente fazer o encontro. E aí, depois desse encontro, eu e ela, a gente virou uma pra outra e falou: "Nossa, tem demanda aqui". Tipo, as pessoas saíram de casa à noite, no frio, na chuva, nas férias pra vir aqui. E aí a gente começou a fazer as rodas de conversa, elas eram de graça. A gente ia toda semana no boca a boca. Alguém indicava: "Ah, no meu trabalho. Ah, minha amiga recebeu no trabalho dela, dá pra fazer no meu?". E a gente ia no boca a boca. Então, putz, era quase toda semana, a gente ficou mais de um ano fazendo isso. Mais de um ano não, a gente ficou uns 2 anos. Com a pandemia não dava mais, né, a gente não podia ir presencial nos lugares, quando a gente começou a fazer online, só que online não era tão legal, as pessoas ficavam de câmera fechada, não se abriam tanto. E aí, pra quem já tinha tido a experiência do presencial, que, pô, em quase toda roda tinha alguém que chorava.
alguém que falava: "Nossa, eu nunca contei isso pra ninguém", ou "Eu não consigo falar sobre isso nem com meu marido", ou "Como que eu nunca perguntei isso pra alguém, nunca ouvi alguém falando como foi que negociou o salário". Teve gente falando: "Nossa", eu lembro isso foi na primeira roda, uma participante, como era na faculdade, ela era estagiária, ela falou: "Meu, eu tô na Ambev hoje e eu descobri meu salário quando eu assinei o contrato". Porque na primeira entrevista eu achei que eu ia parecer muito gananciosa, aí na segunda era um case que não tinha nada a ver com salário, e aí quando a gente foi eu fui ver, eu fiquei sem jeito de perguntar, porque já estava muito avançado. Enfim, ela contou esse relato e falou: "Se tivesse um homem aqui eu não teria ficado à vontade, porque eu me senti burra, assim, eu me senti mal de ter cometido esse erro". Então assim, as rodas eram muito íntimas e muito intensas, e aí, enfim, o online não deu muito certo. Tô contando isso porque foi assim que surgiu a ideia do Clube do Livro. Eu falei: "Nossa, talvez se a gente tiver um assunto em comum para todo mundo e que todo mundo se comprometeu a ler, a fazer, talvez role melhor". Só que o Clube do Livro era gratuito, um monte de gente falava: "Ai, quero ir". Aí no dia iam 2 meninas e eu tinha, tipo, lido o livro, preparado tudo, pô, ficado já tinha trabalhado o dia inteiro no Zoom, no computador, aí mais à noite, mais uma reunião para 2 pessoas participarem. Então eu comecei a ficar incomodada, e aí eu falei: "Pô, vou tem demanda, porque um monte de gente fala que quer, deixa eu pensar num formato diferente". E aí comecei a cobrar, porque eu falei: "Meu, a pessoa pagando, acho que tem mais chance dela ler". Óbvio, ainda é possível a pessoa só perder a ideia e deixar pra lá e jogar o dinheiro fora e não participar, mas acho que pode ter uma participação maior e aí vale a pena meu tempo também. E resumindo, acho que aí virou história, né, tipo, hoje tá crescendo, dá pra eu fazer muito mais turmas se eu quisesse, eu só não faço porque o meu tempo é limitado. Esse ano rolou a primeira turma presencial e, gente, tá muito legal, muito, não tô nem aqui fazendo propaganda, foi só uma coincidência que a gente entrou nesse assunto. Mas eu vou até fazer mais turmas presenciais, é sempre em casa, eu faço tipo bolo, muffin, café, e aí a gente fica conversando, as meninas ficaram super próximas. E o ponto é, muitas vezes a gente, acha que ganhar dinheiro é só o trabalho, o salário e, meu, um clube do livro que eu montei e tal, tipo, me trouxe um dinheirinho que, assim, não foi irrelevante, sabe, é um valor que me ajuda todo ano, e que com certeza vocês têm alguma coisa ou que vocês podem ensinar, ou que vocês podem vender, ou que vocês sabem produzir, ou que vocês sabem fazer. E acho que o legal desse livro é trazer essa lente de, meu, veja oportunidades ao seu redor, porque com certeza você pode gerar valor para as pessoas de formas que você tá só achando que, todo mundo sabe isso, todo mundo faz isso, todo mundo consegue. Não, você tem capacidades e conhecimentos que são valiosos e se você cobrar por eles, você consegue ganhar dinheiro, sabe. Cara, por isso que eu falei pra você falar toda a história, porque eu acho ela muito maravilhosa. E pra todo mundo entender que esse ponto de agora, da onde veio a demanda? Veio de algo que você queria fazer genuinamente, foi fazendo, a partir dali veio um insight: "Ah, e se eu fizer assim, se eu fizer assado?", numa hora dava certo, na outra foi assim, aí não era presencial, aí virou presencial. A gente meio que vai testando. E de novo, né, tanto quando eu li o livro, eu pensava no empreendedorismo exatamente como a Vicky, tipo assim: "Deus me livre, eu pegar uma dívida para o negócio dar errado e aí eu vou estar devendo meu rim para alguém, de jeito nenhum, eu quero meu salário no final do mês". Então assim, e eu amei o livro, então eu não interpretei o livro como isso. Aí, corta a cena lá na frente, no meu surgiu também muito mais pelo fato de, né, ao contrário da Vicky, foi lá na frente no sentido de: agora que eu já conquistei o que eu queria conquistar em termos do meu salário, do meu contra-cheque, mas espera aí, eu gosto de trabalhar, e aí as pessoas também estão pedindo por essa demanda minha, que tal se eu prestar consultoria? Não sei se vai dar certo, não sei se não vai, deixa eu tentar. Corta a cena, 4 anos já fazendo isso, sabe. 4 anos é muita coisa. E hoje eu vejo o mundo que dá pra fazer, porque eu não quero que a minha vida seja tomada por isso. E você deu o exemplo do Dog Hero, e ri, né, a pessoa que tá ouvindo não vai ver meu riso, porque foi imagem, mas eu ri, porque eu penso muito isso também, e às vezes eu ficava brincando com meu marido quando a gente estava no sabático, falando assim: "Poxa, se a gente um dia quiser morar, sei lá, na Suíça, e se algum dia a gente quiser morar não sei aonde? Eu acho que a independência financeira não cobre eu morar na Suíça, mas, cara, você super daria certo como treinador de futebol de crianças, assim". Eu começo a eu assim, eu amplio a minha cabeça para um negócio, sabe. "Cara, você é muito bom com isso". Você já pensa assim, daria para trabalhar com isso tranquilamente, fazer uma renda boa. "Você é muito bom com cachorro". Aí eu falava isso assim, o Dog Hero, eu consigo cara, eu também adoro fotografia. Eu começo a ver a criatividade, ela vai
Não tô falando que necessariamente eu ia viver disso, tá, gente, eu não tô romantizando aqui. Mas, assim, coisas que eventualmente você gosta, que você faz por prazer, assim, "Ah, eu amo ficar com cachorro, eu amo ficar com criança, eu amo isso, eu amo aquilo". Por que não pensar nisso também de uma forma remunerada? A gente acha que se a gente fizer isso, vai transformar hobby em trabalho? Ok, concordo com isso, tem que tomar um certo cuidado. Mas, assim, se eu posso fazer do meu conhecimento um dinheiro e eventualmente isso pode ocupar um outro lugar, por que não? De novo, não foi o que me pegou no livro de primeira, mas eu acho uma mensagem dele interessante sim. E esse bloqueio da gente de não conseguir ver dinheiro em coisas, não é legal. É legal a gente dar uma, né, conseguir ampliar um pouco a nossa mente, pensar de formas diferentes. Isso leva para um outro episódio que a gente quer gravar, que é o Profissional do Futuro, né, que eu acho que tá tudo meio conectado, assim, todos esses temas de dinheiro, né, tá nisso, tá em trabalho, tá em profissão, tá em ao mesmo tempo investir, e a partir do momento que você gera uma renda complementar, você pode fazer da tua carreira uma coisa eventualmente totalmente diferente, que não depende mais do contra-cheque. Acho que no fundo todos esses temas estão bem interconectados. Eu vou dar um último exemplo, que é hoje no almoço, uma amiga do trabalho, ela fica num outro escritório fora do Brasil e ela falou: "Nossa, se eu tiro um período de férias e volto para o Brasil, ou se eu venho passar um tempo no Brasil trabalhando daqui, eu alugo meu apartamento lá e faço uma renda". Então, é um exemplo que bem mais simples, de tipo, não é um trabalho a mais que você precisa fazer, eu acho que é só por isso que eu estava falando que eu gosto da ideia mais de, tipo, lidar bem com o dinheiro ou ver oportunidades de negócio e não necessariamente rico ou pobre, né, antes de você trazer a sua visão que eu achei muito boa. Porque é isso, você simplesmente tem uma mentalidade de como eu otimizo as oportunidades e as situações para também ganhar um dinheiro com elas, e não é de trabalhar 24 horas, tipo: "Ai, tenha 2 empregos, tenha 3 empregos". Ele não fala isso, porque eu acho que essa pode ser uma crítica para quem o ouviu por cima ou só já tem um pré-julgamento, falar: "Ah, você tá falando pra eu ter hobby de segunda a sexta, de domingo", não, não é E o isso. livro não fala sobre isso, é por isso que eu falo assim, a gente pegou ranço de coisas deturpadas, de trabalho enquanto eles dormem, não é isso, não é isso. Bom, acho que a gente já cobriu o principal que a gente queria cobrir hoje, então a gente vai para o final do episódio que a gente quer continuar fazendo de dicas e recomendações. Tô com algumas aqui hoje, tô bem animada, acho que são bem, bem legais. A primeira é um podcast chamado Vibes em Análise. Para quem não conhece, são 2 psicanalistas, eles fazem bastante conteúdo, tá, eles têm esse podcast, mas eles têm outras coisas também, tem até um livro deles. Eles têm até newsletter no Substack também. Tem, o famoso Substack que a Carol ama. E, nossa, eles vão muito a fundo no em cada episódio, assim, cada episódio é quase uma tese de tipo, de mestrado, assim, é um negócio muito profundo. É o segundo episódio que eu mais gosto de ouvir logo depois do Morgan, assim, quando sai um episódio, eu paro o que eu tô fazendo e eu quero ouvir, assim, é muito bom. E, inclusive, eles têm um episódio sobre dinheiro, tá, mas eles têm sobre vários assuntos. Então esse, Vibes em Análise. O segundo é um canal do YouTube que eu tô apaixonada, de 2 senhoras, chama A Voz da Razão. A voz de tipo avô, avó, a voz da razão. E elas eu não sei, elas devem ter mais de 80 anos, assim, elas são bem senhoras, Mentira. super radicais, tatuadas, super modernas, e são, tipo, elas comentando sobre a vida, comentando, enfim, eu tô achando maravilhoso, porque muitas vezes acho que eu ainda tenho medo da velhice, eu ainda não só financeiramente também, mas sei lá, acho que com pressão estética, com dúvida se eu quero ter filho ou não, enfim, vários medos daí da vida e dinheiro é só um deles. Eu acho bem legal ver essas senhoras conversando e comentando. Elas comentam, elas respondem pergunta das ouvintes e aí ficam dando pitaco. Enfim, eu tô achando bem legal porque me deixa com muito menos medo de envelhecer. E por último, eu vou indicar, eu não sei se a gente já comentou desse podcast aqui, é o Não Inviabilize. Gente, é um dos maiores podcasts do Brasil, acho que talvez seja muito difícil alguém ouvir a gente e não conhecer esse podcast, mas é um podcast em que a Andrea, que é a host, conta histórias reais, então as pessoas mandam para ela um e-mail falando: "Olha, aconteceu isso, isso, isso comigo". Daí a equipe dela entra em contato com a pessoa, entrevista a pessoa em profundidade, entende o que aconteceu, monta um roteiro e aí conta a história dessa pessoa. E recentemente saiu um episódio chamado Investidor,
Eu não vou dizer mais nada. Procurem Não Inviabilize, Investidor, e aí vocês contam pra gente o que vocês acharam. Mas, assim, o spoiler é que são histórias de cagadas, tá? São histórias de pessoas que fizeram alguma besteira, que passaram a perna na outra, briga de família, treta de família, enfim, só coisas pra você rir com a desgraça dos outros, basicamente, ou aprender com a desgraça dos outros. E acho que esse episódio pode ser um bom alerta, achei ele Ah, é educativo. um bom episódio pra não travar, pelo amor de Deus. Depois vocês vão lá e ouçam os outros episódios da gente pra vocês destravarem. Pra não ficar com medo. Não, não. E você, Cá? Então, eu cheguei aparentemente já é um podcast bem grande, mas eu não conhecia, e aparentemente ela é famosa no universo FIRE, que é o Financial Independence Retire Early, ou seja, aposentadoria antecipada, que é um movimento que eu gosto, que se chama, só que ele é gringo, Afford Anything, ou seja, você pode gastar com qualquer coisa. Eu vou ler rapidamente aqui a introdução dele, porque a introdução dele pra mim é brilhante, eu não sei, essa mulher aqui ela brilhou. É basicamente isso aqui: "Você pode gastar com qualquer coisa, mas não com todas as coisas". Isso é uma frase que eu adoro falar. A gente faz decisões diárias sobre como a gente gasta nosso dinheiro, tempo, energia, foco e atenção. Em última instância, a nossa vida. Como que a gente faz melhores decisões, como que a gente pensa. Ela na superfície, o podcast, eu estou fazendo uma tradução bem, ruinzinha, mas, na superfície, o podcast parece um podcast sobre dinheiro e investimentos. Mas, na real, o podcast é sobre como pensar criticamente, reconhecer os nossos comportamentos, nossos pontos cegos e fazer melhores decisões. Estou, focada em psicologia do dinheiro e principalmente sobre, eles chamam de metacognition, que é como é que é? Metaconhecimento, metacognição, sei lá, que é pensar sobre como a gente pensa. Eu adoro essas coisas, gente. Então ela tem vários episódios, tem vários entrevistados, inclusive eu cheguei nesse episódio porque a Raíssa, que a gente vai trazer para entrevistar aqui, que é uma pessoa que também já alcançou a independência financeira antecipada, me recomendou um episódio com o Bengen, que é, enfim, o papa lá da regra dos 4%, para ele falar, ele estava atualizando aí como é que anda a regra e tal, é um episódio bem interessante, mas tem muito episódio, assim, o chato de quando a gente chega num podcast que já tem centenas e centenas de episódios, é que a gente sabe que vai ter alguns que não são tão bons, então a gente meio que tem que fazer uma roleta russa e cair em algum. Aí vocês olhem e vejam qual o título que fala aí com o coração de vocês para dar o play. Não, mas ó, eu não conhecia esse podcast e eu agora vou ler pra vocês 2 títulos, assim, logo no começo aqui, que já me chamaram a atenção. Como se aposentar aos 50, enquanto ainda ajudando seus pais que estão envelhecendo financeiramente. Então, baita tema. E o outro, que deve ser uma história de alguém que escreveu pra ela, que chama porque é um Q&A, né, de perguntas que alguém deve ter mandado. O título é: "Acabamos de ter um bebê e perdemos metade da nossa renda". Então deve ser a história de algum ouvinte. Então deve ter muitos temas legais aqui. Eu tô até scrollando e, gente, ela tem muitos episódios. Acho que você deve ser no seu lugar mais de 1000. Ela Meu é um ícone, Deus! eu não conhecia. Ó, tô por fora, hein, gente. Nossa, um episódio chama que falando aqui, também de ouvintes: "Ah, a gente, investiu 1 milhão, mas ainda moramos de aluguel, devíamos comprar?". Gente, muitos temas legais. Muito, muito, muito. Se vocês, gostam de consumir conteúdo em inglês, é uma baita dica. E é legal porque ela tem, né, de Q&A, assim, de perguntas de ouvintes, como eu falei, né, o Bengen, que foi quem, assim, revolucionou o mundo de planejamento de aposentadoria, gente, vocês não estão entendendo, esse cara, assim, é o papa da revolução do planejamento de aposentadoria que a gente tem aí nas últimas décadas. Então ela tem Nossa. pessoas bem interessantes. O bom, pra vocês que estão ouvindo a gente hoje, provavelmente deve ser uma terça-feira pra vocês, porque o episódio sai de terça, mas pra gente aqui gravando é sexta, e eu já sei o que eu farei no meu final de semana. Eu vou ficar ouvindo isso. E a Vicky, hoje é o dia que a gente vê Netflix aqui em casa, a Vicky tinha dado a dica aí do outro do Six Figures, o meu marido falou: "Só você pra me fazer assistir isso numa sexta-feira à noite". Eu falei: "Culpa a Vicky aí, o algoritmo dela". Pô, maravilhoso. E olha aqui, eu tô mostrando pra Carol na câmera, olha quem ela entrevistou. Aí, O pronto, Morgan! pronto, play, Vicky play. Fechou, agora vamos até pra vinheta, porque agora eu quero ver esse episódio. A gente se vê daqui a 2 semanas. Beijo.